Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu estou aqui para mais uma vez dar uma dica para as empresas sobre um tema muito recorrente e que em grande parte as empresas elas pecam e elas erram na sua aplicação. É a justa causa. Vocês sabem muito bem a quantidade de ações que nós encontramos na Justiça do Trabalho sobre justa causa. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: será que essas aplicações de justa causa, essas ações de justa causa, será que elas são mantidas na Justiça do Trabalho? Pois é, meus amigos, para falar a verdade, grande parte da justa causa, das justas causas aplicadas no interno da empresa, elas são revertidas na Justiça do Trabalho. Mas por que elas são revertidas? Elas são revertidas porque, em grande parte, elas são aplicadas de forma errada, de forma equivocada. Aí o Judiciário Trabalhista, quando ele vai avaliar aquela justa causa, ele pondera e coloca na ponta do lápis vários conceitos e várias informações que na maioria das vezes a empresa ela não está atenta e ela não segue os procedimentos que até o próprio jurídico dessa empresa ela informa. Porque o advogado do jurídico interno da empresa, um advogado contratado que presta serviço para determinada empresa, ele sabe muito bem que quando chegar no Judiciário Trabalhista, o juiz, em grande parte das vezes, ele vai olhar aquela justa causa, ele já não vai gostar. Geralmente ele tem uma tendência a reverter a justa causa. Então, a empresa, o réu, ele vai ter que demonstrar de forma muito clara e cristalina que aquela conduta que ele alega passível de justa causa realmente ocorreu, ele vai ter que demonstrar que ocorreu e pior, ele vai ter que demonstrar que aquilo ocorreu e que aquilo foi tão grave, tão absurdo, que a empresa não teve outra alternativa senão dar a justa causa. Muitas vezes, no meio de uma audiência, o juiz ele realmente percebe que o autor, o ex-funcionário, praticou aquela conduta. Tudo bem, mas será que aquela conduta era passível de justa causa? Aí é outra história completamente diferente. Veja bem, meus amigos, a justa causa é uma espécie de punição. A Justiça do Trabalho ela prevê algumas espécies de punição. A repreensão, que na realidade é uma conversa do empregador com o empregado. Nem sempre isso é usado no dia a dia. A advertência é uma das mais utilizadas. A suspensão é uma das mais utilizadas também. Em regra fica nisso. Advertência, suspensão. Alguns casos a doutrina majoritária já autoriza a multa, mas no dia a dia do nosso trabalho a gente sabe que nem sempre a multa ela é utilizada como punição, mas existe previsão em que pese ela não ser utilizada. E a partir daí, a última punição, a mais grave de todas, quando não temos outra alternativa, veja bem, quando não temos outra alternativa, é a justa causa. Então, antes de você aplicar de cara a justa causa, ou por, entre aspas, qualquer motivo, perceba que o juiz ele vai colocar a justa causa como última alternativa. Então, por isso que é difícil às vezes você manter uma justa causa. Perceba que quando o juiz ele for analisar a justa causa, vou dar um exemplo muito corriqueiro aqui. Eu vou chutar um valor, vou chutar uma média aqui de cerca de 70% das demissões por justa causa. Você sabe qual é a linha? É a desídia. Sempre que você vai olhar uma justa causa, lógico, vai ter improbidade, vai ter mau procedimento, vai ter insubordinação, mas
várias vezes, grande parte das aplicações de justa causa quando chegam na Justiça do Trabalho é desídia. Por que é desídia? Meus amigos, por N motivos. Seja porque é comum encontrarmos condutas desidiosas realmente do trabalhador, isso é muito comum mesmo. Vai acontecer muitas vezes que a empresa ela realmente não sabe qual é a linha que ela vai colocar ali, então na dúvida ela coloca como desídia, por isso que erra várias vezes. Então, vou dar aqui um pitaco sobre a desídia. Já que estamos aqui falando de justa causa e, na minha opinião, a desídia ela é a campeã de aparições nas ações trabalhistas, veja bem como é que funciona uma desídia. Vocês sabem, como eu falei, que existem algumas punições: repreensão, advertência, multa, suspensão, até aí tudo bem. Agora vocês têm que entender o seguinte: o que é a desídia, por exemplo? A desídia é a negligência do funcionário, é o desleixo, é a preguiça, é o desleixo do funcionário com seu contrato de trabalho, é o desleixo do funcionário com a prática dos atos inerentes ao seu contrato de trabalho, o dia a dia. Então, certamente, dificilmente você vai aplicar uma desídia para um funcionário de 1 mês, para um funcionário de 2 meses. Dificilmente isso vai acontecer. Para que ocorra a desídia, tem que ter vários atos pequenos ali, vários atos desidiosos. Como, por exemplo, vamos imaginar um histórico de um colaborador aqui, em que ele já trabalha talvez na empresa há 2 anos. No decorrer desses 2 anos, ele faltou com a qualidade do seu trabalho, não entregando um relatório ou entregando um relatório de forma errada. Aí o superior dele chama ele na sala e fala: fulano, você entregou esse relatório errado, faz de novo. Na semana seguinte ou no dia seguinte, ele entrega um outro relatório, um outro material de forma errada. O superior dele chama ele de novo, chama esse funcionário de novo: fulano, você fez esse negócio errado, vai lá e faz de novo, já é a 2ª vez que eu falo isso para você. Né? Aí o tempo passa, na outra vez ele erra um relatório importante. Aí nesse momento eu aconselho a você, empregador, já aplicar uma advertência, porque você já falou com ele 2 ou 3 vezes. E nós sabemos que a advertência verbal, por mais que tenha na repreensão, exista essa possibilidade, palavras o vento leva. Você não vai conseguir comprovar isso no judiciário, essa é a grande realidade. Então você já aplica uma advertência. Se daqui a um tempo ele praticar essa outra conduta de novo, repetindo, se ele não cumprir algo que você determinou, você talvez seja interessante dar uma outra advertência de novo. Depois disso, você dá uma suspensão. Você vai criando um histórico. Essa é a grande realidade. Você precisa criar um histórico. Quando eu falo criar um histórico, você não está plantando aqui uma justa causa como algumas empresas realmente fazem. Mas você está se protegendo. Porque a partir do momento que ele já praticou aquela conduta 3, 4 vezes e você não dá advertência para ele ou suspensão, você está perdoando a conduta errada dele. E uma das hipóteses de não aplicação de uma justa causa é o perdão tácito. Se ele faltou ao trabalho, se ele chegou ao trabalho atrasado e você fez vista grossa, não penalizou, você perdoou. É simples assim. A Justiça do Trabalho vê dessa forma. Uma conduta errônea, uma conduta errada, você tem que aplicar a punição. Se ele faltou ou chegou atrasado uma vez, ele passou a primeira vez, ele comentou, falou que teve um problema, você não falou nada. Na segunda vez que ele faltou, você reclamou com ele de forma verbal. Só que existem funcionários que não faltam 1 ou 2 vezes, da mesma maneira que tem funcionário que não falta nenhuma vez durante 10 anos. Com certeza, quem trabalhou em jurídico de empresa, advogado que trabalha para a empresa na área trabalhista, sabe que tem funcionários que faltam absurdamente, principalmente
próximo de feriado. Sempre uma pessoa fica doente próximo de feriado. Isso é comum, isso acontece. Então, se naquele momento você, na terceira vez que ele faltou, você não aplicou uma advertência, que seja, você perdoou ele. Então, já a terceira vez que ele falta ao trabalho, aplica uma advertência. Na próxima semana ou no próximo mês que ele faltar, aplica uma segunda advertência. Na outra vez que ele faltar de novo, você já dá uma suspensão de um dia. Na outra vez que ele faltar de novo, você dá uma suspensão de 2 dias. Talvez uma terceira suspensão de 3 dias numa próxima falta. Né? Aí, olha o que eu falei. Você já deu umas 2 ou 3 advertências. Depois você deu mais umas 2 ou 3 suspensões. Está preenchido aqui, meus colegas, mais um requisito da aplicação da justa causa. A gradação tem que ser de forma gradativa, principalmente no caso da desídia. Você não pode simplesmente porque ele faltou naquele dia, dar uma justa causa nele. Não pode ser feito dessa forma, não é assim. No caso ele não tenha nenhuma punição. Você vai começando a aplicar as punições. Qual é o objetivo disso? O objetivo das punições, advertências, repreensão, advertência e suspensão é educar o colaborador para que ele entenda que essa conduta social dele está atrapalhando o rendimento da equipe, atrapalhando o rendimento da empresa. Porque certo é que a empresa, o empregador, é que arca com os riscos do negócio. Essa é a grande realidade. E já que ele arca com os riscos do negócio, com os riscos da atividade empresarial, ele tem também o direito de reger a empresa conforme como melhor lhe aprouver. Isso é certo, é ele que vai determinar horário, é ele que vai determinar qual funcionário fica em determinada localidade da empresa, que funcionário vai praticar determinado ato, é ele que comanda tudo isso. Então, a partir do momento que o funcionário começa a praticar condutas em desconformidade com as determinações da empresa, seja descumprindo ordens, ou seja chegando atrasado, ou seja faltando, ele vai prejudicar a empresa. Então, você tem que deixar isso claro. Então, você vai praticando essa conduta de criar, de colocar ali no histórico do colaborador as advertências e as suspensões. Você vai botando dessa forma. Aí, a partir do momento que você colocou essas advertências e essas suspensões, você não está perdoando ele, você está praticando essa penalidade de forma imediata, que é um outro requisito da justa causa, a imediatidade. Se eu faltei hoje e amanhã eu compareço, a punição tem que ser no dia seguinte, no primeiro dia que o funcionário aparece. Imagine se fosse o contrário. A pessoa faltou na sexta-feira de carnaval e agora, final de março, eu acordo de mau humor e aplico uma advertência, uma suspensão no funcionário um mês depois. Isso não existe. Então tem que ser imediato, tem que ser de forma imediata. É um dos requisitos da justa causa, é a imediatidade. Como eu já falei, a gradação. Como já vou falar também do non bis in idem, que é não punir 2 vezes pelo mesmo ato. Imagina, eu falto hoje, aí no dia seguinte a minha empresa me dá uma suspensão ou uma advertência. 3 dias depois, a empresa acorda de mau humor, o gerente da empresa acorda de mau humor e dá mais uma punição por aquele ato? Não. Se eu faltar de novo, ele vai dar uma punição, mas ele não vai ter o non bis in idem. A partir daí, outra coisa, o non bis in idem funciona da seguinte forma também: se eu recebi uma punição por aquele ato faltoso, eu não posso ser demitido por justa causa. Isso ocorre muito nas empresas. O setor de RH ou o gestor daquele setor, daquele funcionário, chega e fala para o advogado: olha só, ele faltou, eu dei uma suspensão nele, hoje ele não está aqui porque ele está em suspensão, amanhã eu já quero demitir ele por justa causa. Eu falei: não pode, você já suspendeu ele?
Se você suspendeu, você já puniu. Não pode ter duas punições pelo mesmo ato. Agora você vai esperar. Na próxima vez que ele faltar, já tem advertência? Já tem advertência. Já tem suspensão? Já tem suspensão. Então, já que você não deu a suspensão nessa hora, você vai demiti-lo na próxima. Por quê? Porque já teve advertência, já teve suspensão e a partir daí é justa causa. É a gradação da medida. Você vai demitir de forma imediata. Se na próxima vez que ele faltar, você não vai dar 2, 3 dias não. Você vai demitir no dia seguinte que ele aparecer, você vai demitir ele. Olha só como é que esses requisitos são importantes no dia a dia. Pare você para analisar na sua empresa se você está fazendo dessa forma. Se você como funcionário já passou por isso, se você como gestor já percebeu coisas, situações parecidas como essa que eu estou falando. E essa é a dica que eu dou para você. Você tem que praticar dessa forma, porque eu já vi vários casos de gestores chegarem e falar: olha só, Gustavo, eu não tenho paciência para funcionário relapso, comigo ele não dura. Ele pode até não durar para você. Você vai demitir, você vai se livrar do seu problema. Mas daqui a 1 mês ou 3 meses que seja, ele vai ingressar na Justiça do Trabalho pedindo, se essa justa causa foi equivocada, ele vai entrar na Justiça do Trabalho, ele vai pedir a nulidade da justa causa, ele vai conseguir, porque é quase sempre a tendência é conseguir, e ele ainda vai ligar para os seus funcionários e falar assim: aí ó, eu fiz, aconteci, o camarada aí me demitiu, mas eu recebi tudo da empresa. Façam vocês a mesma coisa, funcionários. É assim que é a realidade. Então, e depois você, gestor, você no final das contas, você causou prejuízo para a empresa. Sabe por quê? Porque você não demitiu o funcionário sem justa causa, pagando as verbas para ele, acabou que você achou que ia conseguir manter essa justa causa, geralmente ele não recebe nada, mas daqui a 1 ano, 2 anos ele vai receber tudo, com juros e correção monetária. Essa história, você contratou, seja um jurídico ou seja advogado, gastou, seu funcionário, seu preposto ou você teve que sair da empresa 1, 2, 3 vezes para fazer audiência trabalhista, e a gente sabe que às vezes a audiência trabalhista atrasa, às vezes adia, e você está lá e tem que ir embora do nada, às vezes você pode ficar metade do dia ou o dia inteiro fora da empresa, um monte de coisa para você fazer na empresa. Olha quanta coisa aconteceu. E daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai receber tudo de novo, essa história vai vir à tona na empresa, com certeza a empresa não vai gostar, que vai pagar bem mais do que ela deveria ter pago na época, afeta no balanço da empresa. Os funcionários do seu setor vão saber que reverteu a justa causa, vão te olhar de forma diferente, vão continuar a fazer essas condutas. Então, assim, você tem que melhorar como gestor e saber aplicar uma justa causa. Sei que às vezes é chato, sei que às vezes é complicado, mas tem que ser feito, porque você é o responsável da empresa. Aí, aplicando a justa causa de forma correta, seguindo o caminho da aplicação das penalidades, você vai ter um caminho muito mais fácil para manter a justa causa. E ainda assim, quem atua na Justiça do Trabalho sabe muito bem o quão é difícil a gente manter uma justa causa. Porque segue-se ali o entendimento de que a justa causa é a última das hipóteses. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas informações. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Caso vocês queiram outros temas para eu conversar com vocês, é só vocês colocarem aqui. Um abraço e até a próxima!